Então, aqui, esse material, ele está sendo projetado para ser dado em 6 meses, o módulo 1 e módulo 2. Lá na nossa capacitação vai ter o módulo 1 gravado e o módulo 2 ao vivo, online, em encontros semanais, né? Então, eu estou usando o módulo 1 desse material, na verdade, só tem do módulo 1. O módulo 1, ele vai ter o conteúdo mais básico e teórico para desenvolver o modelo até chegar num resultado com mais certeza, seja ela combinada, padrão combinado, seja ela expandida, né? E no módulo 2, ele é muito mais preenchido de aplicações, exemplos. Beleza. Então, módulo 1, o que, que nós vamos ver? Na parte teórica do curso, porque o módulo 2, ele vai ser equivalente, ele não vai ter isso aqui que vocês estão vendo. Ele vai ser aplicado às questões do laboratório, né? Então, do 13 ao 24 não vai ter, vai ser substituído pela prática do seu laboratório. No módulo 1, ele é igual, ele é o comum. Então, ele vai ter medição e conceitos, nós precisamos ficar familiarizado com as palavras certas, usar o termo correto. Não adianta ficar perguntando, isso aqui é fonte de certeza, isso tem que saber falar. A linguagem da metrologia, ela tem um dicionário próprio. Então, a gente precisa se acostumar. Toda vez que você me fizer uma pergunta e não fizer da forma adequada, eu vou te corrigir e vou te mostrar como é que você deve fazer a própria pergunta para usar a linguagem metrológica, né? Há uma coisa importante, eu não vejo chat, eu não vejo mão levantada, não vejo nada. Então, se quiser me fazer uma pergunta, abre o microfone e pode me interromper a qualquer momento. Medição e conceitos. 2, modelo de medição. E esse 2 é a coisa mais importante da metrologia em qualquer área do conhecimento. Tudo vem de um modelo de medição, que é uma equação, né? É a equação que mostra aquilo que você está medindo. Então, não adianta vir com uma soma de quadrados debaixo da raiz, porque isso aí não tem sentido nenhum. Isso é consequência do modelo de medição. 3, variável aleatória. Por que variável aleatória? Porque isso é um tema da área de probabilidade que é aplicado à metrologia, porque toda a grandeza medida em laboratório é modelada por uma variável aleatória. E assim tem que ser, senão eu não tenho estimativa de certeza. Porque estimativa de certeza nada mais é do que estimar a raiz quadrada da variância dessa variável aleatória, chamada grandeza de saída ou mensurando, que é aquilo que você quer medir, né? 4, objetivos da metrologia, né, que é justamente aquilo que eu expliquei, confiabilidade do resultado para garantir uma tomada de decisão segura para o consumidor, né? Você não pode permitir um risco muito grande para que o consumidor consuma um produto fora de adequação ou não conforme. 5, calibração e rastreabilidade. Vamos ver que conceito de calibração e conceito de rastreabilidade e como que isso modifica a característica de um resultado de medição. 6, diferenciar um pouco entre medição direta e indireta, se eu vou passar bem rápido, não vai fazer muito para nós. 7, grandezas de entrada. O que são as grandezas de entrada? É tudo aquilo que você mede, ou correção que você utiliza, ou grandezas consultadas que são utilizadas para calcular o resultado. Então, se você está, por exemplo, coloca uma peso padrão numa balança, faz essa medição, você vai ter quais grandezas de entrada? A próprio valor indicado do peso padrão, que pode ser em condição de repetibilidade, por exemplo, correção de calibração da balança, correção de resolução da balança, entre outras. São grandezas de entrada. Coeficiente de sensibilidade são as derivadas parciais do mensurando com relação às grandezas de entrada. Então, seria necessário ter uma leve noção aqui de cálculo, né, que teoricamente seria um pré-requisito, para a gente desenvolver os coeficientes de sensibilidade, que também é consequência da lei de propagação de incerteza, tá certo? Ela envolve derivadas. Se você fizer um curso de incerteza e não falar de derivada, pode ter certeza que você ou está extremamente superficial ou está errado, porque o GAN preconiza isso. Aí no 9, eu vou talvez fale um pouquinho de noções de derivadas, só se alguém tiver alguma dificuldade, mas é muito matemático isso aí, né? 10, condições de precisão. Nós vamos discutir um pouquinho entre repetibilidade e precisão intermediária, né? O que cada uma representa. E, por fim, estimando um resultado com incerteza combinada e estimando um resultado com incerteza expandida. Essa é a parte teórica. Depois, na parte prática, nós vamos aplicar, desenvolver pelo menos um modelo que sirva para o ensaio de ruído.
Só que o ensaio de ruído tem uma série de considerações que ele sai do comum. Então, assim, eu peço que vocês tenham muita atenção nessa parte, porque ele não é como um ensaio de titulação química ou uma gravimetria, ele tem suas peculiaridades. Ele tem, na equação do LAEQ, uma fuga de linearidade tão grande que eu nem poderia, teoricamente, usar a lei de propagação. Mas aí a gente vai usar um artifício para poder aplicar o que o GAN preconiza de uma forma mais simples no modelo de medição. Senão, eu teria que ter um trabalho muito mais extenso, muito mais complicado, se eu quisesse realmente fazer um modelo que atendesse o ensaio de ruído. Beleza. Aqui no módulo 2 não vai ter, vai ser o nosso exemplo, né? Então, essas duas são as nossas referências, né? Aqui no centro, você vê a foto o símbolo do BIPM, Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que é o que o metrologista deve seguir. O metrologista não tem que se preocupar com 17.025, não tem que se preocupar com outras referências que não sejam do Escritório Internacional de Pesos e Medidas. São essas, né? Claro que aqui tem português, porque o método traduziu. Vocabulário Internacional de Metrologia, e guia para a expressão da incerteza de medição. Essas são as nossas referências. Vamos lá. Primeiro, os conceitos. Deixa eu controlar a hora aqui para saber o tanto que eu estou andando. Já são 6h30. Grandeza. Principal conceito da metrologia. Propriedade, fenômeno que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número ou uma referência, né? Ou seja, grandeza, medição é quantitativo. Não existe medição qualitativa. Não existe. Você pode ter um exame de propriedade qualitativa por uma medição, mas a medição em si ele não é. Medição tem que ser quantitativa. O que é medição? Processo experimental de um ou mais valores que podem ser atribuídos a uma grandeza. Então, você faz o experimento e obtém um conjunto de valores para uma grandeza, né? Esse experimento é estocástico, é um experimento aleatório. Por isso, nós precisamos modelar as variáveis do modelo, as grandezas que você mede, as correções do laboratório, como variáveis aleatórias. Não pode ser diferente disso. A medição não se aplica a propriedades qualitativas, né? Bom, deixa isso aqui para lá. O mais importante, vamos focar. Mensurando. Grandeza que se pretende medir. O mensurando, toda vez que eu falar mensurando, eu vou falar muitas vezes essa palavra, é aquilo que é o resultado final aos olhos do cliente. O que o cliente está contratando é um resultado de medição de um dado corpo, objeto, de uma propriedade que ele tenha, né? Então, se você contratou um laboratório para analisar a quantidade de cádmio numa amostra de solo, esse é o seu mensurando, concentração de cádmio numa dada unidade medida, fração mássica, por exemplo, naquele objeto, tá? E depois nós vamos discutir mais a fundo. Mas o importante aqui é você pegar esse conceito, mensurando. Método de medição. Aqui tem uma diferença importante. Tem gente que confunde método com procedimento, né? Método é a descrição genérica de uma organização lógica de operações para fazer a medição. Genérica. Método de medição é método de referência, é o que está na norma. Qual norma você segue? Eu sigo a norma tal. Meu ensaio segue a norma tal. Esse é o método de referência, o método de medição. Procedimento de medição é diferente. É aquilo que você escreveu para o laboratório com base no método de referência, tá? Então, procedimento é o que você valida, é o que você executa, é o que você faz para medir. Você não faz método para medir, você não executa o método, você não valida método, você valida o procedimento, né? Porque ele é uma descrição detalhada de uma medição de acordo com os seus princípios de medição, método de medição, baseado no modelo de medição, né? Tá vendo aqui? Incluindo todo o cálculo destinado à obtenção do resultado. Claro, incluindo a incerteza. Então, seu procedimento de medição teria que incluir a estimativa do resultado com incerteza, coisa que o método de medição não faz, ele é genérico, né? O procedimento não. Ele entra na miudeza, no detalhe, ele fala como é que você estima, como é que você calcula o resultado, como é que você reporta para o cliente, etc. E tal.